Em todo o mundo, a osteoporose já é considerada um problema de saúde pública para a população acima de 50 anos. Nessa faixa etária, os efeitos da doença são sentidos por 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens. A osteoporose fragiliza os ossos, o que aumenta o risco de fraturas. O arsenal de medicamentos tem aumentado, mas o alto custo do tratamento ainda é um obstáculo para boa parte dos pacientes. Em Goiânia, o Ministério Público Federal quer garantir que quem sofre com a doença tenha acesso a remédios de última geração por meio do SUS. Cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem com a osteoporose. A doença é silenciosa e geralmente o paciente só descobre quando sofre uma fratura. Mas quem tem a doença também enfrenta outra dificuldade: o alto preço do principal medicamento para o tratamento da osteoporose, o Aclasta. Em esforço para solucionar o problema, o Ministério Público Federal em Goiás move a ação civil pública para assegurar a oferta e disponibilidade do medicamento no SUS para portadores de osteoporose avançada. A Justiça Federal já determine à União que comece o fornecimento deste medicamento. E, no curso de um determinado prazo de 3 meses, que o Ministério da Saúde, pelos seus órgãos competentes, trace as diretrizes e protocolos clínicos para a utilização desse medicamento no Sistema Único de Saúde. Ou seja, não é só disponibilizar o medicamento, é disponibilizar o medicamento, fixar as diretrizes técnicas, os procedimentos terapêuticos para a utilização do medicamento. Cada caixa do remédio custa em média R$ 1.500. A decisão de recorrer à Justiça foi tomada depois que o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde de Goiás informaram ao MPF que o Aclasta não consta na tabela de medicamentos distribuídos pelo SUS. Caso o remédio não seja oferecido imediatamente, a multa prevista é de R$ 200 mil, além de multa diária pessoal aos agentes públicos de R$ 10 mil. Segundo especialista em osteoporose do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, 20% dos idosos que têm a doença morrem na primeira fratura e 25% que necessitam de tratamento não estão recebendo os cuidados adequados. Infelizmente, nem todos têm acesso à medicação, por vários motivos. Falta de acesso ao médico, falta de um diagnóstico preciso ou mesmo falta do medicamento específico para o seu tratamento. Hoje em dia, o SUS oferece em Goiás um medicamento bem inferior ao Aclasta. Com absorção mais rápida, ele acaba perdendo a eficácia. O Aclasta, ao contrário, tem duração de 1 ano e é o mais indicado no tratamento da doença. Ele previne e trata tanto a fratura vertebral quanto a fratura não vertebral, que é a do quadril e que leva a uma maior morbimortalidade. O paciente que utiliza esse medicamento, ele tem um maior índice de adesão, porque ele é feito 1 vez ao ano, endovenoso, do que comparado com os medicamentos que são ingeridos por via oral, via comprimido. A dona Mercedes descobriu a doença depois de uma fratura. Está perdendo, a massa óssea por causa da doença. Na coluna, 40% e no fêmur, 30%. A doença traz muitos gastos para a aposentada. Receber um remédio de graça seria a solução de muitos problemas enfrentados por ela. Ficaria feliz porque a gente tem muitas despesas com remédios, exames, médico e tudo mais, Então, como ele é de graça, seria muito bom. Idalina Rocha não esconde alegria com o uso do Aclasta. Ela mora em Brasília, a 200 quilômetros de Goiânia. E depois de quebrar o joelho e usar por 6 meses medicamentos que não surtiram efeito, comemora o resultado que obteve com a Aclasta em apenas 4 meses. Estou sentindo bem melhor. Graças a Deus. Ando muito, não sinto mais nada. A aposentada é uma das beneficiadas no programa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, iniciado em agosto de 2013. O Aclasta é distribuído gratuitamente, mas somente a pacientes que têm intolerância a outro tipo de medicação. Esses pacientes que já têm diagnosticado gastrite, esofagite erosiva, úlcera, eles são contraindicados, os medicamentos orais. Outra coisa também é medicamento paciente acamado, que não consegue tomar medicação semanal.
é outra indicação. E a outra indicação são pacientes que têm mais de 4 a 5 medicamentos nos idosos, que tomam diariamente, de 5 para cima medicamentos. Então, facilita o tratamento da osteoporose por uma vez no ano. Para assegurar a inclusão no SUS de diversos medicamentos de alto custo, o MPF tem mantido uma intensa atuação desde 2011. Diversos inquéritos civis públicos foram instaurados e outras ações protocoladas na Justiça para garantir ao cidadão o tratamento adequado de diversas doenças. Saúde é direito de todos, dever do Estado. É injustificado, portanto, que apenas as pessoas que tenham melhores condições de acesso ao serviço de um advogado, da Defensoria Pública, tenham assegurado o direito individual de ter acesso a um medicamento que é imprescindível para a sua saúde. Nesse sentido, a melhor alternativa é a solução que abranja todos, que atenda todos. Apesar do aumento do número de passageiros nos últimos anos, viajar de avião ainda é caro no Brasil. E para um grupo de pessoas em especial, o gasto pode ser ainda maior. Quem depende de uma cadeira de rodas para se locomover costumava pagar mais caro pelo transporte aéreo. Uma realidade que começa a mudar a partir de uma ação do Ministério Público Federal em São Paulo. Circular por aeroportos é rotina para Marcos. Portador de uma síndrome congênita que leva à má formação dos membros, ele viaja muito e não deixa que a deficiência física limite o seu dia a dia. A minha rotina é bem agitada, além de realizar palestras motivacionais país afora, né? Então a cadeira é uma coisa muito necessária no meu dia a dia. Fora isso, eu trabalho, eu surfo, ando de skate, sou DJ na noite de São Paulo também, 2 filhos, enfim, uma vida normal, às vezes até mais agitada do que muita gente. Sem essa cadeirinha aqui, acho que não seria possível fazer tanta coisa. É justamente aí que o obstáculo aparece. Na hora da viagem de avião, companhias aéreas costumavam cobrar um valor adicional para transportar a cadeira de rodas. Eu acho isso uma coisa incoerente. Uma vez que a cadeira de rodas, por exemplo, faz parte, é um equipamento necessário para a locomoção do passageiro, então eu acho que isso não deve ser cobrado adicionalmente. Eu vejo lógica, todo mundo é igual, é um serviço que tem que ser prestado, aí eu não vejo até qual seria o custo a mais desse para as companhias aéreas. Se fosse de alguma companhia aérea, eu teria maior interesse em prestar esse serviço gratuitamente. É um absurdo, não deveria cobrar, né, claro. O portador de deficiência, ele não é deficiente porque ele quer. Eu acho que se todo mundo tiver isso como um conceito, o portador de deficiência vai sofrer menos, né? Foi a partir da indignação popular que começou a mudança. O Ministério Público Federal começou a investigar a cobrança do transporte de cadeiras de rodas pelas companhias aéreas há cerca de 2 anos, depois de receber denúncia da mãe de um adolescente portador de atrofia cerebral. Ela contou aos procuradores que sempre que viajava com o filho, era obrigada a pagar pelo transporte da cadeira. Em uma das ocasiões, chegou a desembolsar R$ 130. Na época, a resolução da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, até previa a gratuidade do transporte de cadeira de rodas, mas estabelecia condições para isso. A lei ela previa que o cadeirante não pagaria pelo transporte da cadeira se ele fosse feito dentro da cabine, ou seja, se o cadeirante pudesse levar a cadeira consigo. E o que a gente sabe que é impossível. Então ele era obrigado a despachar a cadeira de rodas e arcar com um custo muitas vezes superior ao preço da passagem aérea. O Ministério Público Federal em São Paulo moveu ação civil pública contra a ANAC para garantir o transporte gratuito da cadeira de rodas de maneira incondicional. A Justiça Federal acolheu o pedido e determinou que as companhias aéreas são obrigadas a transportar cadeiras sem cobrar nada, independentemente do peso ou do lugar onde elas serão colocadas. Isso vale para todos os passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida que dependam da cadeira de rodas para se locomover. A fiscalização caberá à ANAC. As empresas que descumprirem a norma estão sujeitas a multa, que varia de R$10 mil a R$25 mil por transporte não realizado. O passageiro que se sentir desrespeitado deve procurar a agência reguladora. É uma grande vitória porque as pessoas que fazem uso de cadeira de rodas acabavam sendo discriminadas pelas companhias aéreas que eram obrigadas a pagar pelo transporte das cadeiras de rodas. O que nós defendemos é que a cadeira de roda é a garantia de locomoção do cidadão. E o fato de ele estar restringido esse transporte da cadeira de rodas acaba restringindo, na verdade, o direito de locomoção. Sandra preside uma associação que presta serviço gratuito a deficientes em 14 estados brasileiros. No ano passado foram 80 mil atendimentos.
medicamentos. Feliz com a vitória na justiça, ela lembra que é preciso cuidado com o transporte das cadeiras. A cadeira de rodas não é uma bagagem como uma mala, né? A cadeira de rodas ela é a extensão do cadeirante. Ela é ali que aquela pessoa ela passa a maior parte das horas do dia dela. É onde ela tem que ter o conforto dela, onde estão as coisas dela. Muitas cadeiras são caríssimas, tem um investimento, muitas não têm seguro, né, porque ainda não existe um serviço específico para isso. Então, cuidar dessa cadeira como algo especial, quase como se fosse uma pessoa, é fundamental, porque ela não é um objeto qualquer para aquela pessoa que usa. Sem aquela cadeira, ela não consegue se mobilizar, né, se mover. Então tem que ter essa visão, essa compreensão. Para Sandra, todo o processo, desde a origem até o desfecho, mostra que os deficientes estão conquistando espaço na sociedade. Eu acho um movimento muito bonito da cidadania. Eu vejo como o atendimento a uma demanda criada pelas pessoas que precisam viajar, seja a trabalho, seja por passeio, por qualquer motivo que seja, e tem que os levar à sua cadeira de rodas. A lei existe, ela aparece, é porque a sociedade está olhando as pessoas e suas diferenças e suas necessidades diferentes. É isso que é rico, isso que é bonito, é a cidadania se movimentando. Defendendo mais avanços, Marcos também aplaude a nova conquista. Já é um primeiro passo, né? O fato da pessoa não ter que pagar por uma coisa que não é uma opção dele levar uma mala pesada ou não, né? Isso já vai facilitar bastante. É um primeiro passo, sim. Eu acredito que a gente vai conseguir, com o apoio de todos, com o apoio da ANAC e das companhias aéreas, aí, fazer um país melhor, com certeza. A seguir, conscientização e denúncia, 2 armas no combate ao trabalho escravo. No próximo bloco, você vai conhecer a campanha recém-lançada pelo Ministério Público Federal. É daqui a pouco.